E aí, pessoal, tudo bem? Carros da Toyota causam trombose. Isso daqui parece um clickbait, mas não é. É só uma associação ruim de coisas que na minha cabeça fazem sentido e eu quero deixar aqui um ponto de reflexão para vocês. É, olha que engraçado. Eu não vou ficar explicando para vocês o que foi a crise de 2008. Assim, procurem crise imobiliária, falta de lastro, a queda da bolsa, a queda das ações, todo o déficit do... Eu não vou ficar aqui porque senão a gente vai perder muito tempo e ainda vou falar muita coisa errada que vocês vão poder me contestar. Mas a crise de 2008, ela devastou os Estados Unidos, ela devastou o Japão, ela destruiu economias. Só quem estava bem nessa época era o Brasil, porque estava tendo um boom de commodities e o Brasil passou bem por essa crise. O negócio pegou feio aqui no Brasil depois de 2015. Olha que engraçado. Imagina que tá todo mundo comprando um monte de coisa, todo mundo trocando de carro, todo mundo trocando de computador, todo mundo trocando um monte de coisa. E de repente descobrem que um monte de gente estava pegando dinheiro emprestado para abrir negócios, para produzir, e estava dando caso como garantia, só que estava todo mundo investindo em umas coisas que não estava dando dinheiro. E a quantidade de... Olha lá, eu falei que não ia explicar a crise, estou explicando a crise. Deixa eu me corrigir. Tá bom. A crise afetou todo mundo. Eu sou muito prolixo, cara, não adianta. A crise afetou todo mundo, estava todo mundo sem emprego, sem conseguir trabalho, com dificuldade de gerar renda e a economia estava toda destruída. Isso foi em 2008, certo? Pouco depois, quando a crise de 2008 estava pegando feio, as consequências ainda estavam horrorosas nos Estados Unidos. O que aconteceu? Aconteceu que aconteceram rumores, ou de acordo com relatos, isso de fato aconteceu, que carros de luxo da Toyota, eles estavam perdendo freio no meio de autopistas e eles estavam completamente desgovernados. E as pessoas estavam assim entregues à sua própria sorte. E os depoimentos eles eram meio confusos. Eu tava lá na autopista, tava andando a 170 por hora e de repente fui pisar no freio e o carro não parou. Aí o freio o freio estourou, então o pedal afundou? Não, não estourou o cabo. E o freio ele tinha resistência, você pesava, ele era pesadinho, ele não é que nem um acelerador que vai lá para baixo. Você pisa até um ponto e ele para, então tinha essa resistência, mas o carro não estava parando. Não, como não estava parando? Não estava, eu apertava lá, não parava. Mas e como que você parou o carro no fim das contas? Não, é porque no final parou. Mas o que aconteceu? Eu estava andando, o carro perdeu o freio, eu não conseguia parar, mas aí depois de um tempo ele parou normal. E depois disso, voltou, você continuou andando com o carro? Continuei. Pô, mas depois você continuou andando? Continuei, voltei para casa. Você está usando o carro normalmente? Estou. Quer dizer, não, porque aí eu fiquei com medo. Entendi. Mas depois, quando você levou até a oficina, o carro estava parando normalmente? Estava. Essa história, ela pegou muito mal no Japão. Por quê? Porque estava muito claro que não era um problema de verdade. E aí, a Toyota manja muito de carro. Manja muito de carro. É igual você, por exemplo, ser padeiro e vender pão e de repente alguém falar assim para você, cara, eu tava comendo o seu pão e eu achei um parafuso dentro do... Vamos pensar numa coisa mais absurda ainda. Eu encontrei um brinquedo de criança e você sabe que no seu local de trabalho não tem brinquedo, não tem parafuso, não tem nada. Você sabe todo o processo que leva você a fazer pão e você fala, não, isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Pô, mas eu tô falando que tinha. Então, contra esse eu tô falando que tinha, não há argumentos, né? Aí eu falo, então me dá o carro, que eu vou fazer uma inspeção nele e eu vou te falar o que tem nele. E aí os carros, a Toyota, ela pediu recal de 180 mil carros. Eu tô falando, gente, de coisa que eu tô tirando da memória, eu não fui pesquisar, me desculpem, eu tô com preguiça. Mas o que eu lembro de ver nos noticiários é que a Toyota, ela deu recal de 180 mil carros só nos Estados Unidos. E ela olhou o freio de um por um e ela não encontrou nenhum defeito, zero defeitos. Então, ela não foi capaz de identificar alguma coisa que pudesse fazer o carro perder o freio temporariamente e ele simplesmente não funcionar. É como se você, padeiro, pegasse todos os pães que você fez e falasse, eu vou abrir na sua frente para ver se a gente acha algum parafuso. Aí você abre o pão e fala, olha, não tem parafuso, não tem brinquedo de criança, porque onde eu trabalho aqui, vem ver onde eu trabalho. Na minha cozinha não tem parafuso, não tem brinquedo de criança. Então a probabilidade de ter um desses objetos, porque eu fiz o pão assim...
é quase nula. Eu não tenho como te provar que não tinha parafuso. Mas olha pra cá, olha pra minha padaria, olha pro forno, vê onde tem parafuso aqui. Não tem cabimento você ter encontrado isso. E aí no dia seguinte apareceu o seguinte no jornal: Toyota não sabe dizer por que foi que o carro perdeu o freio. A Toyota não sabe dizer por que o carro perdeu o freio. A Toyota deu um recall de 180 mil carros e ela não foi capaz de identificar qual é o problema que eles têm que o carro perde freio no meio da autopista. Essa situação pegou muito mal no Japão, porque assim, as pessoas elas falavam, cara, será que os Estados Unidos está tendo a coragem de falar que o negócio está ruim? Por quê? Porque em 2007 a economia americana estava bombando. Em 2007 você queria pegar um carro da Chrysler, você tinha que entrar na fila. Você queria pegar um carro de uma outra montadora, você queria um Mustang, você queria um outro carro, você tinha que entrar na fila para o carro ficar pronto. E nessa época todo mundo começou a se afeiçoar muito pelos carros japoneses. E os carros de luxo no Japão, eles estavam ganhando muito dos carros americanos. Em 2008 veio a crise. Todo mundo, uma galera perdeu emprego, gente de montadora, todo mundo ficou desempregado, você não conseguia. E os japoneses eles ficaram pensando assim, porra, será que os caras vão ser tão filho da puta de inventar um problema que não existe só para criar um impacto na imagem da Toyota, para que os americanos deixem de querer comprar a Toyota? Bom, o que aconteceu é que a venda dos carros da Toyota no mundo caiu em 27%, mas não é 27% sobre o ano de 2007, antes da crise de 2008. O ano de 2008 já foi uma crise mundial que já derrubou a venda de carros da Toyota, assim como derrubou de todas as outras montadoras. Então você saía de um patamar pré-Copa, vamos colocar assim, né, se fosse economia brasileira, você saiu no patamar de vendas pré-Copa e foi para um patamar pós-Copa. É como se você estivesse comparando o seu ano de 2012 com o seu ano de 2015. E como o anúncio do carro da Toyota sem freio ele foi feito em 2010, 2 anos depois da crise, é como se a comunicação viesse em 2017 na economia brasileira. Ou seja, as vendas da Toyota já tinham caído por causa da crise de 2008 e em 2010 as vendas caíram 27% comparados ao ano anterior de 2009, que foi o ano pós-crise. Ou seja, em 2009 já foi uma merda as vendas porque você tinha a crise de 2008 afetando. Em 2010 você teve uma queda de 27%. Isso no mundo, não estamos falando dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos ele pode puxar essa média ainda mais para cima. E eu estou falando de dados tirados da minha cabeça, das lembranças dos jornais que eu assisti na televisão em 2010, 2011, 2012. E assim, você pode me perguntar, Fausto, por que você está me falando tudo isso? Por que você está me falando tudo isso? Porque a única coisa que eu quero que fique claro é que assim, tá, deixa eu dar mais uma volta porque eu sou prolixo e eu não aguento não ficar falando demais. Aí vamos buscar provas, né? Vamos buscar provas de que o carro da Toyota ele não presta mesmo? E aí você começa a pegar números. E você começa a pegar números e fala assim, olha, teve uma família que morreu num acidente de carro da Toyota em alta velocidade. Isso é jogado no jornal num dia. Aí 3 dias depois eles jogam no jornal uma outra notícia. Olha, 2 anos atrás teve uma outra família que morreu num carro da Toyota também. Os caras estavam dirigindo na autopista, eles colidiram lá com um muro e morreram. Meu Deus, todo mundo que anda no carro da Toyota morre. Aí passa alguns dias e depois mostra uma pessoa paralítica. E essa pessoa paralítica, ela sofreu um acidente de carro, ela bateu de frente com um caminhão. E o que ela fazia? Ela estava dirigindo o carro da Toyota. Aí você fala, porra, me fala aí se é porque o carro não tinha freio? Não, eu estava dirigindo normalmente, eu descuidei e aí eu não lembro de mais nada. Quando eu vi, eu estava no hospital e eu já estava paralítica. Mas você não lembra do que aconteceu no momento do acidente? Não lembro. Mas o carro era da Toyota, o carro era da Toyota. E aí os japoneses assistindo isso de camarote, falando, porra, a gente fez o recall, a gente fez todas as inspeções possíveis, não encontramos prova, e os caras estão dizendo que eles estão morrendo. Só que aí quando você pega o número de pessoas que morrem de Ferrari, porque a gente está falando de carros de luxo da Toyota, a gente está falando de Lexus para cima. Aí você pega e não precisa, né? E basta que você fale dos carros de luxo. Porque aí a quantidade de pessoas que morrem com Ferrari, a quantidade de pessoas que morrem com Mustang, com Lamborghini,
É enorme, por quê? Porque o cara, ele ganhou na loteria, aí ele compra um carro que sempre foi o sonho dele. Rico, rico, rico de verdade não tem sonho de ter Ferrari. O cara, ele não tem sonhos de consumo. Ferrari é coisa de recém-rico, né? É coisa de um jogador de futebol que ganhou tanta grana e o cara fala, não, eu vou pegar esse carro aqui. E um cara que nunca dirigiu na vida, quando ele tem o carro mais rápido do mundo, ele quer testar os limites dele, ainda mais no auge da carreira e da idade. Então, essas pessoas que compram carros de luxo extremamente velozes, elas morrem. Se você ficar olhando para carros de luxo e ficar vendo o que essas pessoas fazem com esses carros, eventualmente elas se cedem e elas batem. E quando elas batem, geralmente é porque elas se excedem. É porque estava andando a 230 numa via que era 100. Porque estava andando a 150 numa via que era 80. Então, é engraçado que no momento de crise, quando um país ele queria fortalecer a indústria interna deles, um anúncio desse fosse tão conveniente dessa forma e que a propaganda ela se perpetuasse nesse sentido. A Toyota ainda não achou o motivo da falta de freio da moça. A Toyota ainda não achou o motivo da morte dessas pessoas aí que morreram. Aí os laudos eles saíam, não, é porque a pessoa estava muito acima do limite de velocidade permitido naquela via no acidente dessa família aqui. Ah, mas isso daí não responde, né? A minha dúvida do freio de vocês. E o freio de vocês? Vocês já descobriram onde que estava o defeito no freio de vocês? Não, mas aqui não tem defeito, então são incompetentes em achar. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que o interesse de uma nação para proteger o seu produto interno, ele pode levar a criatividade na avaliação do produto do outro. O interesse de um país patriota nacionalista em proteger a sua indústria interna, ela pode levar você a gostar de encontrar defeitos no produto do outro. E você não precisa que esse defeito ele seja provado, porque no momento de pós-verdade, como é essa nossa época em que a gente está vivendo, a suspeita já basta. Todos os carros da Toyota que ficaram sem freio eram edições de luxo de Lexus para cima. Mas o que começou a aparecer? Gente falando assim, eu tenho uma Hilux aqui que teve um dia que ficou sem freio também. O cara ele comprou a Hilux financiado em 20 anos e não tinha dinheiro para pagar manutenção, não trocava a pastilha do negócio. Mas ele fala, meu carro uma vez ficou sem freio também. Essa Toyota aí, hein, que merda. E você vê esse tipo de manifestação e as pessoas que ficam sendo bombardeadas no noticiário dizendo, olha, teve um carro que ficou sem freio, teve mais uma família 5 anos atrás que também morreu num acidente. Aí quando você precisa trocar de carro, você pensa nas marcas que te agradam. E aí tem um Corolla que não é um carro de luxo, que não é esportista, que não corre, que não tem alta velocidade. Aí você fala, mas é Toyota, não vou comprar não. E aí você vai lá e compra de uma montadora americana porque você é americano e solo americano. Olha que interessante e que conveniente. Bom, no Japão nunca ninguém ficou sem freio e a tecnologia é a mesma. O emprego, a manufatura, toda a linha de produção, todo o método de produção é o mesmo. Em outros lugares do mundo isso também não aconteceu, mas o dano ele estava completamente causado. E aí você me pergunta, Fausto, por que você está 13 minutos falando da Toyota? Eu recebi um vídeo do Alexandre Garcia no TikTok, porque no YouTube ele já não pode falar mais dessas merda, porque o YouTube agora ele tem regras que te dá strike se você sair espalhando fake news. Mas no TikTok, Alexandre Garcia, inclusive falaremos sobre ele no próximo vídeo, em que eu vou falar, eu já tenho a pauta do próximo vídeo aqui, que a gente vai falar de celebridades e ex-celebridades. Alexandre Garcia ele diz o seguinte, olha, já suspenderam aí vacinas da AstraZeneca e suspenderam a vacina da Oxford, por quê? Perdão, essa é a cidade onde eu moro. Os carros aqui, eles passam fazendo propaganda e em vez das pessoas xingarem e buzinarem, elas saem correndo atrás do carro e dançando. Mentira, eu tô exagerando, sendo preconceituoso. É que as pessoas gostam desse tipo de propaganda aqui na região onde eu tô. O que acontece o Alexandre Garcia ele diz, olha, não sou eu que estou falando, as pessoas aí, vários países estão parando com o negócio da Oxford, porque ela estaria, né, ele está tomando essa cautela agora, ela estaria causando trombose na pessoa, não sou eu que estou falando, são os outros países que estão fazendo isso daí. Então o que eu gostaria de dizer para vocês, não sendo cientista, não sendo da saúde, não sendo porra nenhuma como não sou, é o seguinte, o Covid é um vírus que não afeta somente o pulmão. Ele é um vírus que afeta... ele é um vírus que pode ser chamado de vascular.
Então, as pessoas que morrem de Covid, as pessoas que têm complicação de Covid, elas não têm complicações de Covid somente com o pulmão. Muitas delas têm problemas vasculares, têm problemas no coração e têm problemas no fígado. O Covid é um vírus que faz... eu tô muito pesado. É por isso que eu achei que eu tava ficando rico demais, mas não é que eu tava ficando rico demais, eu não tinha espaço para guardar as coisas mais. Agora ele vai coletar e vai acabar rapidinho. Eu falei, nossa, peguei uma mina infinita aqui, né? Bom, então vamos lá. O vírus, ele é vascular. E é engraçado, porque a idade, ela causa problema de vascularização. A idade, ela causa problema de vascularização. Qual a idade das pessoas que foram as primeiras a tomar vacina? 75 anos ou mais. E essa vacina, ela pegou dezenas de milhões de pessoas com mais de 75 anos. Se você pegar dezenas de milhões de pessoas com mais de 75 anos, sentar na frente delas e ficar olhando para elas, em 2 semanas vai ter gente que vai morrer de problemas vasculares. Então, quando você diz que a vacina é eficiente, mas ela pode estar associada com problemas vasculares, você tem que analisar aquilo que você está falando. Porque o fato de você tomar vacina não torna aquela pessoa de mais de 75 anos imortal. Ela muito provavelmente vai morrer, e ela vai morrer de alguma coisa, seja de câncer, seja de ataque cardíaco, seja de um derrame, seja de alguma coisa. Então, se você vacina dezenas de milhões de pessoas de mais de 75 anos e uma delas bate o carro e uma delas tem câncer, você vai falar o quê? Que a vacina faz você bater o carro e que causa câncer também? Então, é muito triste, por quê? Porque enquanto os Estados Unidos ele mente sobre a Toyota, falando que o carro ele perde o freio, para proteger a indústria local deles, do carro da Toyota que era superior e era mais barato na década de 2010, enquanto ele está fazendo isso, ele está fazendo uma medida protecionista que está fazendo bem para o país dele, em gastos das pessoas que não afetam suas vidas. Ou seja, uma pessoa deixar de comprar um carro da Toyota para comprar da Chrysler não afeta a saúde e a vida das pessoas. Agora, as pessoas não tomarem uma vacina porque disseram para elas que essa vacina causava problemas vasculares, tendo essa afirmação sido feita somente para proteger a indústria local, para que as pessoas tenham paciência para esperar a vacina da Pfizer ficar pronta, aí eu já acho genocídio. Por que genocídio, Fausto? Porque a cada dia nós estamos perdendo dezenas de milhares de pessoas no mundo, no Brasil mais de 2.000 por dia, para essa doença. Então, se você tiver uma vacina da Coronavac, da Oxford, da AstraZeneca, e você não quiser tomar porque ela causa problemas vasculares e você vai ficar esperando vacinados da Pfizer, eu quero que você olhe para 20 milhões de vacinados da Pfizer, fique olhando para eles durante 2 semanas para ver se ninguém vai morrer desses caras aí, todos que tomaram a vacina, de algum problema vascular, porque se morrer, então a gente tem que parar a vacina da Pfizer também. Então, o meu ponto é, enquanto você está deixando de comprar um carro de uma marca para comprar de outra, eu acho que não tem problema. Agora, você deixar de tomar uma vacina que está disponível só porque você não acredita na origem dela, porque ela é britânica e chinesa e não americana, eu acho de uma má fé absurda você começar a nutrir esse tipo de crença na cabeça das pessoas. Por isso que eu peço encarecidamente para vocês, se vocês quiserem saber sobre vacinas, vão atrás de especialistas falando sobre essas vacinas. Vão atrás de pessoas que têm propriedade para falar da diferença da tecnologia da Pfizer e da AstraZeneca e os efeitos que elas causam, para que vocês não tenham medo, para que vocês não deixem de comprar carro da Toyota achando que vocês vão ficar sem freio. Esse é o recado de hoje, e essa é a minha introdução ao vídeo que eu pretendo fazer ainda mais tarde. Por hora é isso, um grande abraço.